Estevão na semana passada, né, que é um dos discursos apologistas mais bonitos da Bíblia, e ele estava disposto a defender aquela fé e a morrer por ela. Tanto é que ele morreu. Né? E o nosso amor pelo próximo, o nosso amor pela fé que a gente defende, tem que ser o quê? Um ideal de vida. Você tem que estar disposto a viver e morrer a defender. Quando eu falo morrer, não é você dar a sua vida em sacrifício por isso. Não, vou lá e vou tomar um tiro para defender. Estou falando viver, doar-se. Eu passar a minha vida toda com esse ideal. É isso que Deus me chamou para fazer? Então, se eu tiver mais 100 anos de vida, amém? A gente vai passar 100 anos de vida em prol disso aí. Eu já falei que o pastor Marcos Gregório, na minha formatura de Sermos 3, ele pregou uma palavra sobre morrer pelo chamado. Eu chorei a formatura toda. Eu me senti um miserável, porque assim, eu falei, gente, a gente não faz nada. E a palavra que ele deu, tem esse DVD em casa, uma coisa tremenda, foi um presente de formatura, onde ele fala pra gente que a gente foi chamado naquela situação de estar estudando, que não era que se a gente declarasse que a gente estava ali, porque a gente tinha um chamado e viver pelo chamado, que a gente já estaria errado. Que a gente estaria com o coração certo de que a gente estava ali a ponto de morrer pelo chamado. E aquela palavra me emocionou muito, 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 porque viver pelo chamado eu não que é, mas morrer pelo chamado a gente nem sempre vive. Não é fácil. Existem preços, irmãos. Tem. Existem preços que vêm. Né? A gente mesmo está falando dessa situação que a gente foi lá para a comunidade, quando eu vi, a gente foi entrando, né? E eu coloquei no meu coração, falei, eu vou levar essa menina para o retiro de impacto espiritual. E eu estou orando para levá-la, já tem mais 3 pessoas se movendo junto comigo, porque essa menina precisa de libertação. Ela já teve aqui na Pacentar 6 vezes, todas as vezes que ela vem, ela chora, ela retorna para Jesus e depois ela volta. Então, assim, ela sozinha ela não consegue. Ela sozinha ela não consegue. E os irmãos já desistiram porque é muito difícil. Pra gente que está na casa com a pessoa, gente, é muito difícil. Por isso que, assim, é necessário a gente cuidar dos outros, Deus vai levantar outros para cuidar da nossa casa. Porque para aquele que está vendo o filho roubar, vender tudo que tem, fugir para traficante, a menina de 16 anos com cara de 30, essa pessoa, ela chega a ver de desistir do país. Ela não quer mais. Os irmãos não querem mais. Não aceita mais aquilo. E a mãe, para mim, o que eu vou fazer? Eu não vou aceitar o prisão, não é? Aceita o sofrimento. Aceita o sofrimento, mas a gente tem que dar um jeito de libertar essa menina. Porque se ela não entrar no processo de libertação, ela vai viver esse ciclo até ceifar a vida dela. Porque ela já está acabada. Quando ele falou das quantos anos ela tem, não é possível, ela tem 16 anos. Então, assim, existem pessoas morrendo porque a gente precisa fazer alguma coisa. Levantar a quem está no chiqueiro, pode levantar a parede lá. A palavra debate está na minha cabeça desde quando você falou ela. Qual a sua opinião sobre esses debates de rádio? Você acha que é um serviço ou um desserviço? Eu não acho que é um desserviço e não acho que efetivamente sempre é um serviço. O que acontece? Se nós debatemos para chegar a um denominador comum, é um serviço. Tá? Eu não vou citar A, B, C, não podemos esquecer que o que acontece? Muitas vezes a gente entra num debate, e é isso que eu faço, um debate sem propósitos. Quando eu mando uma carta para o Marcos, porque eu preciso que ele esclareça uma dúvida, se a irmã ir e o irmão debater, e eles não chegarem a lugar nenhum, eu vou voltar com a minha dúvida. Então eu não edifiquei. O ideal é que houvesse uma pesquisa de padrão bíblico e que essa pessoa saísse com uma resposta. Como eu falei na aula passada, a gente conhece em parte. Quando o Senhor nos levar, a gente vai ver como um todo. Hoje a gente vê por enigma. Então nem todas as respostas nós teríamos. Mas eu levantar e levar para o debate uma questão que eu não tenho condição
condição de atender e de resolver, de dar uma resposta para o meu irmão, eu não estou prestando serviço de excelência. O ideal, se eu fosse a diretora do debate, o que eu faria? Eu escolheria um tema que eu sou capaz de responder com base na palavra, traria pessoas não que fossem se degladiar entre si, mas que fossem chegar a um consenso que pudesse ajudar todas as pessoas que estão ouvindo. Só que muitas vezes o nosso não vai embora. O problema é embora. O problema é embora. Então eu vou me concentrar muitas vezes naquilo que vai vender e eu acabo não edificando ninguém. E quando eu entro num debate só para me fazer vencer, eu não venci nada. Um exemplo que eu vi hoje, eu estava ouvindo o debate 93, foi sobre livre-arbítrio. Aí a pessoa mandou e-mail. E quando eu terminou o debate, eu falei, pô, essa pessoa que mandou e-mail continuou sem saber. Daí eu fiquei sem saber. Existem debates que são muito complicados. Eu até vou apontar essa questão com vocês. Isso é um grande foco e pessoas vão chegar para você para perguntar. É como eu coloquei aqui, né, as perguntinhas capciosas que vêm para a gente. Mas Deus criou o mal? Mas eu sou predestinado ou eu tenho livre-arbítrio? Por que Satanás não foi perdoado? Algumas dessas perguntas vão vir porque as pessoas têm dúvida mesmo. Algumas dessas perguntas vão vir só para tentar causar um debate. E a gente fica se degladiando e não chega a lugar nenhum. Eu ouvi um debate sobre livre-arbítrio, predestinação em uma emissora muito séria, uma TV a cabo, um programa assim, de excelência, que eu só não assisto mais porque é na hora do culto, não passo da hora, mas esse dia eu não vi no culto, eu estava assistindo. E, assim, duas pessoas muito capazes, mas eu também não cheguei a lugar nenhum. Muito embora isso aqui para mim não seja motivo de debate. Por quê? Porque eu prefiro equilíbrio. Aqui eu coloquei alguns versículos para vocês copiarem e depois vocês estudarem. Por quê? Aqui é o calvinismo. O calvinismo, ele defende a predestinação. Que uma vez salvo, você é salvo para sempre. E existem alguns versículos em que ele se baseia. Então isso aqui é para vocês refletirem. Na verdade eu coloquei isso aqui, faz de conta que é um dever de casa. Tem algumas pessoas que falam que são calvinistas, né? Exatamente. E os arminianos, eu sou... Em todas as duas linhas, a minha linha é cristã, eu sou cristã, a minha linha é o cristianismo. Por quê? Se você pegar todas as linhas para estudar, você vai ver em ambas coisas que você pode se complicar. Eu não confronto nenhuma delas nessa situação porque a nossa aula não é disso. A gente está numa aula de apologética. Mas eu gosto de colocar e levar vocês a uma reflexão. Se você perguntar para mim se eu creio na predestinação, no sentido de que uma vez salvo para sempre, eu não creio. Porque não é isso que a Bíblia fala. Aquele que perseverar até o final será salvo. Cuide para o quê? Para que ninguém tome a sua coroa. Deus deu o seu único filho para que aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Existem condições. Ainda que eu possa crer que o Senhor não criou ninguém para a perdição. Então, pelo coração de Deus, todos nós estaríamos predestinados à salvação. Porque a palavra diz que Ele não tem prazer na alma que se perde. Então, Ele diz que aqueles que eu predestinei. Mas seria de uma maneira geral. Porque seria uma seleção pessoal. Não seria uma seleção. É o querer dele, é o querer dele. É o querer dele. A palavra diz que Ele não tem prazer na alma que se perde. Então, o querer dele era que todos encontrassem a salvação. Porém, existe o quê? Existe critérios. Quer dizer que eu aceitei Jesus hoje, aí amanhã eu faço atrocidades, volto às minhas práticas antigas e está tudo certo. Não é isso que a palavra diz. A palavra diz que a gente tem que perseverar até o final. Então, para a reflexão de vocês, até porque, se foi de Deus, porque eu ia abordar isso e acabou vindo, né, esse assunto de predestinação e livre-arbítrio. Se você voltar às práticas,
Você nunca foi salvo. Se você foi salvo, você não volta às quatro. Tem É a visão. não, mas tem uma linha andando por aí que é lamentável. Mas a visão real A do visão calvinismo é é porque essa. há transformação. Ele nunca vai voltar A mais à essência prática. dele, ele não voltaria porque ele seria transformado de tal forma que ele não voltaria à prática. Porém, o que está se disseminando por aí é o evangelho de uma vez salvo, salvo para sempre. Ainda que seja uma distorção. Mas é o que eu falo, texto fora, porque o pastor Silas fala isso direto, texto fora de contexto, pretexto heresia. Então, assim, para que vocês possam entender um pouco as bases, eu coloquei alguns versículos que o calvinismo se apega para vocês estudarem e terem uma reflexão. E eu coloquei alguns versículos que os arminianos se defendem para e Quem são os contra. arminianos? É o que defende que o livre-arbítrio. Aqui eu estou falando só nesse contexto. Eles defendem várias outras teses. Tá? O calvinismo e o calviniano é complexo, é um estudo longo. A gente não está estudando isso aqui. Mas assim, a maior polêmica de defesa de fé que se levanta nessas duas teorias é: eu sou predestinado à salvação ou eu me salvo pelo livre-arbítrio? Eu escolho me salvar, eu aceito a salvação e posso perdê-la. Então isso é uma polêmica que rende esses debates que o irmão falou, isso rende. Então assim, eu nem imaginei que isso ia surgir, mas eu ia falar, porque eu sempre falo que existe umas perguntinhas que vêm e que não vêm para edificar, elas vêm para causar polêmica. E essa é uma delas. Uma vez salvo para sempre dá certo. É só completar, desde que já tenha partido. Né? Parece técnico. Se a gente morreu salvo, a gente vai salvo para sempre realmente, né? Mas a gente precisa, sempre que a gente está com essas teorias, você precisa ter assim, a palavra diz o quê? Examina a profecia, retende o que é bom e despreza o resto. Então em tudo na nossa vida a gente vai tomar esse compromisso. Você olha, né? Rapidinho, eu falei sobre essa questão, por que Deus, as perguntas, por que Deus criou o mal, se Deus é bom, por que Ele criou o mal. Na verdade, o mal é a ausência de Deus, né? O mal é a ausência de Deus. Existe uma lei física, que é uma lei que causa, toda ação causa uma reação de igual força e efeito. Isso vale para o nosso pecado. Toda vez que eu erro, eu causo uma reação de igual força e efeito. E Deus é santo. E quando Ele nos criou para a perfeição. Mas uma ação, que foi a escolha do homem pecar, causou uma reação de igual causa e efeito, com a mesma força, que foi a entrada do pecado no mundo, e aí o pecado entrou. Então a palavra diz: eu crio o mal. E esse versículo é um versículo muito polemizado. Nosso tempo está acabando. Depende da visão que não vê o mal. Exato. Não há uma lei salva para a gente. E eu não sei nem se eles estavam salvos, né? Não sei porque pela conduta deles, a gente fala assim, mas não pode, você pode estar. Eles não se salvaram, eles eram pessoas que frequentavam a igreja. Dá meio que entender isso, né? E aí você entender. Eles eram pessoas que frequentavam a igreja. Vitória, posso comunicar? Pode, só que a gente está acabando o tempo. O irmão já levantou placa, fez sinal, libras. Eu ia complicar com a pergunta. O tempo está acabando. Aí aqui no final a gente já falou sobre o conflito de ciência e fé. Eu trouxe alguns tópicos de arqueologia, né? A gente passou na primeira aula. Aqui a gente fala sobre os nomes da ciência que não negaram a fé. Eu deixo isso para vocês lerem em casa. A gente tem alguns que, embora a ciência e a fé entrem em conflito, mas, por exemplo, Isaac Newton é um renomado que ele não negava a presença de Deus na criação das coisas. Enfim, tudo que a gente tem aqui até o final, a gente já falou em algumas aulas, né? A gente já pontuou
a gente não pontuou a ciência, a gente já pontuou essas perguntinhas capciosas, vocês dão uma lida nesse final de apostila, que vocês vão ver tudo que está ali, a gente já vem falando ao longo, porque muitas vezes eu vou ali e volto, está dentro do contexto das páginas para trás, para ver se na semana que vem a gente entra para falar das seis e heresia, tá bem?